Então vamos lá então, nós vamos para Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 9 até o 13, tá bom? Verso 9, e nós vamos do 9 agora até o versículo 13 de Romanos. Eu vou ler aqui na versão da corrigida, né, da Almeida, da Fiel, mas eu depois também vou aqui utilizar a NVI na nossa pregação aqui, tá bom? Então começa dizendo assim, olha que interessante, presta bem atenção. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 9, tá? Do 9 até o 13, que é o que nós vamos ler hoje. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, ou portanto, de maneira que ainda somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Pastor, o que nós vamos ver aqui agora? O que nós vamos, neste momento, observar desses 5 versículos? Então, para a gente poder observar, a gente precisa voltar lá no versículo 5. Por que voltar no versículo 5? Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do quê, queridos? Do Espírito. Então vamos só aqui para a gente poder relembrar. A partir do versículo, aliás, a partir do finalzinho do versículo 4 e começando o versículo 5 de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo agora, ele começa a introduzir uma nova série de argumentações, de entendimento acerca da pessoa que foi salva, da pessoa que foi justificada. E aí o que é interessante agora? Por que eu falei para vocês que assim, se você ler até o capítulo 8, basicamente você fecha aí toda a carta do apóstolo Paulo naquilo que nós precisamos entender. Porque Paulo vai dizer o seguinte, olha, depois que você entendeu que você não está mais em Adão, mas agora você está em Cristo, que agora a justiça de Deus está sobre você, que você agora é subordinado, você vive debaixo da graça, você foi completamente justificado. Quer dizer, depois de tudo aquilo que ele nos fala nos capítulos anteriores, o que Paulo vai nos mostrar agora? Paulo está mostrando mais ou menos assim, o que nos resta agora, Paulo? Depois que nós entendemos tudo que já foi passado, somos mortos para o pecado, mortos para a lei, vivemos para Deus, o nosso velho homem foi crucificado. Lembra disso tudo que nós falamos? Então tá, Paulo, o que nos resta agora? É o que Paulo está transmitindo para nós. Agora, o que falta para vocês? O que resta para vocês agora? E aí então Paulo começa a introduzir um tema que é chamado de vida no Espírito. Aliás, queridos, isso é algo que Paulo ele vai trabalhar também aos Gálatas, quando ele vai tratar também com os Gálatas, ele fala sobre a vida no Espírito. Então, o que é importante você entender aqui logo assim, logo no início? Paulo está abordando agora sobre vida no Espírito. Ou seja, o crente agora é alguém que vai viver e que tem a possibilidade de viver no Espírito. O tipo de vida que o crente vai viver agora é uma vida no Espírito. Então Paulo começa a explicar essa vida no Espírito. E como que ele começa a explicar, pastor? Só para relembrar, tá, queridos? O versículo 5 que nós lemos agora, o que ele fala? Que existem 2 tipos de vida. Podemos dizer até assim, 2 estilos de vida. Podemos dizer assim também. E aí o que ele apresenta? Que esses 2 tipos de estilos de vida, um chama carne e outro chama espírito.
Então, para que ele possa nos ensinar sobre a vida no Espírito, primeiro ele apresenta para nós dois princípios que vão o quê, pastor? Reger, que vão o quê? Dominar o ser humano. Então, o que ele está mostrando para nós aqui nesse versículo 5? Relembrando, hein? Ou você é do Espírito, ou você é da carne. Não dá para ser um ou outro ao mesmo tempo. Não tem como, irmãos. Ou você é um, ou você é outro. É isso que ele está apresentando para nós neste momento aqui. Agora, qual que é a grande questão? Nos versículos 6 e principalmente o 7, o apóstolo Paulo, então, ele falou, que é o que nós vimos semana passada, como é que a carne funciona. Lembra que a gente viu até o versículo 8, né? Como é que a carne funciona. Então, primeiro, ele apresenta dois princípios, ele explica qual é a natureza desses dois princípios no versículos 5 e 6, e aí, semana passada, nós lemos o versículo 7 e 8, aonde o apóstolo Paulo explica como é que a carne funciona, qual é a natureza da carne, a essência da carne, qual é o funcionamento. Então ele apresenta tudo isso para nós, porque é importante que você entenda essas questões, tá? E agora, o que a gente observa? E aí que é interessante. Depois que ele explica, então, que existem dois princípios, e aí ele explica como é que o princípio da carne funciona, no versículo 9, então, até o 13, aliás, né? Não é só até o 13, é 13 porque nós lemos aqui até o 13, tá? Mas assim, do versículo 9 em diante, Paulo começa a falar sobre como é a vida no Espírito, amém? Como é que essa vida no Espírito funciona? Qual é a natureza dessa vida no Espírito? Só que aí, irmãos, entrando agora na mensagem, o versículo 9, Paulo já começa fazendo uma declaração fantástica. Por que é fantástica? Olha o que Paulo está falando aqui no versículo 9, né? Romanos capítulo 8, que é o que nós lemos agora, o verso é o 9. Olha o que ele diz aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde, irmãos? Mas no Espírito. Aleluia! Então, depois que ele explica os dois princípios, que ele fala como a carne funciona, aí ele vem e aí ele começa a entrar no que ele quer realmente tratar, no que ele quer realmente falar. E o que Paulo quer falar? Sobre a condição, a realidade, o estado que aquele que crê em Cristo se encontra. Então, na verdade, isso aqui, queridos, é para você entender hoje o seu lugar. É para você entender hoje que aquela obra que foi feita, o que é que isso gerou para a sua vida prática, para o seu dia a dia. E aí o que Paulo então começa dizendo para nós? Que aqueles que creem em Cristo Jesus não estão mais aonde, irmãos? Na carne, mas está onde? Lê aí para você ver, porque vê se está isso na sua Bíblia. Lê aí de novo. Observa, capítulo 8, verso 9. O que está escrito aí? É isso mesmo? Vocês estão aonde hoje? Então Paulo fala assim, vós, ou seja, vocês, a igreja, os discípulos de Cristo, os crentes, vocês precisam entender que vocês não estão mais aonde, irmãos? Na carne. Mas na verdade estamos aonde? A gente precisa entender, queridos, presta bem atenção, irmãos, o que eu estou te falando, por quê? Porque a gente precisa basear a nossa vida nas Escrituras, na palavra. É como eu sempre falo para vocês, não é o que o pastor fala para vocês, é o que a Bíblia, é o que a palavra diz para você. Então a gente precisa ir a cada dia se agarrando a isso e entender o seguinte, não é o que me falaram, mas é o que a palavra declara. Por quê? Porque às vezes o que falam para você, e eu vou falar isso para você, presta bem atenção, não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz para você, o que ela fala a seu respeito. Às vezes, queridos, muitas pessoas vão pregar com base na experiência que ela carrega e que ela vivencia, que ela está trazendo. O que significa? Que muitas dessas pessoas, ao invés de pregar o que está escrito, pregam a sua vida. Porque ela diz o seguinte, tudo bem, está escrito isso, só que na minha vida acontece diferente. E amados, não é isso que eu tenho que pregar aqui.
Eu não tenho que pregar a minha experiência, eu não tenho que pregar como é que eu tenho vivenciado, como é que tem sido essas verdades na minha vida. Eu tenho que chegar para você e dizer, ó, é o que a palavra diz, e a palavra diz isso. É que nem aqui, só para a gente fazer um comentário, nós cremos na cura divina, cremos que Deus cura. Só que aí quando a gente prega sobre a cura, que Deus cura, é vontade de Deus que todos sejam curados, muitos vão trazer experiências, o quê, queridos? Para você entender, negativas, que vão dizer, tudo bem, Deus quer curar todos, mas nem todos são curados. Queridos, eu posso falar? Pouco me importa. Porque o que eu tenho que me apegar é o quê? Então eu não prego a cura porque eu vi pessoas sendo curadas. Quem está entendendo? Eu prego a cura por quê? Porque a palavra diz que o Senhor cura. Quem entendeu? Então eu estou te falando porque o fato de nós não pregarmos a palavra como ela é, mostrar para as pessoas como a palavra é, faz com que as pessoas acabam vivendo de um modo que não é um modo que está relacionado com aquilo que a palavra diz. Por que eu estou te falando isso? Olha o que ele está falando, irmãos. Se a gente quisesse, a gente ficava só nessa primeira frase. Vocês não estão mais na carne. Vocês não estão mais na carne. Vou repetir. Vocês não estão mais na carne. Só que o que é interessante? Quantos aqui já ouviram alguém assim, ou de repente até você? Ih, rapaz, hoje eu acordei na carne. Olha, hoje eu estou numa carne tremenda, irmão. Quem já viu gente falando assim? Olha, hoje eu estou na carne, viu, irmão? Hoje eu estou na carne. Já briguei com a mulher, já chutei o cachorro. Olha, já discuti com o rapaz no trânsito, ele quase me pegou, e eu na hora não aguentei, até falei um palavrão. Hoje eu estou na carne. Já viu gente falando assim? É, irmão, tem dia que você está na carne, né, irmão? Entendeu? Agora, já vi gente falando assim, ó, irmão, hoje eu estou no Espírito. Porque ele já acordou como? Ai, eu orei, eu li a palavra, fui à igreja. Ai, hoje eu estou bem. Hoje eu estou no Espírito. Pode vir o demônio que vier, Satanás que vier, que eu enfrento ele hoje. Quer dizer, ontem não, porque ontem eu estava na carne. Ontem eu estava correndo do diabo, irmão. Estão entendendo? Ontem não, Deus me livre. Ontem, olha, eu estava fugindo. Mas hoje ele pode vir. Mas por que isso é dito? Porque primeiro, se é pregado isso, é falado isso. Então as pessoas acham assim, o crente, né? Ele acha que é normal, ou ele pode estar um dia na carne, ou outro dia no espírito. Ele acha isso é normal. A cada dia ele pode intercalar. Quem está entendendo? Ele pode intercalar. Não, eu tenho vivido um período muito mais no espírito. Por quê? Eu tenho orado muito. Porque eu tenho buscado muito. Então eu estou no espírito. Irmão, agora eu estou assim meio fraco. Estou vendo um período meio complicado. Estou num deserto, eu não sei. Eu estou meio assim na carne. Então as pessoas elas acham isso. Que isso pode alternar. Então ora, tá bem. Ora, não estou bem. Ora, tá bem. E ora não estou bem. Por isso que a gente vê muita gente dentro da igreja que vive de altos e baixos. Altos, né? De alto e baixo. Ora ela está bem. Falando de crente, irmãos. E ora ela está. Mas por quê? Porque na verdade essa pessoa, ela nunca foi orientada. Do que, pastor? Do que realmente já aconteceu nela. O que aconteceu com ela quando ela creu em Cristo Jesus. E aí o que é interessante, que eu vou te falar agora aqui. Muitos não sabem nem o que é isso. Está no Espírito. Porque Paulo falou, vós não estáis aonde, irmãos? Na carne, mas estáis aonde? Tá, e o que é estar no Espírito? Entendeu? Estar no Espírito é o quê? Está em oração? É estar em jejuando? É estar lendo a palavra? É estar na igreja? Será que é isso que Paulo está se referindo? Vocês estão entendendo? Porque na verdade, deixa eu já antecipar, do versículo 9 ao 11, Paulo primeiro ele está conceituando. Paulo primeiro está falando assim, ó, olha o que aconteceu com você quando você creu em Cristo. O 12 e o 13, ele vai trazer a prática, obviamente. Ou seja, você tem que aplicar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas antes de você aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que Paulo está primeiro falando? Deixa eu te falar o que aconteceu com você, quando você creu em Cristo Jesus. Então deixa eu te explicar, para você entender. Queridos, quando você creu em Cristo Jesus,
do dia que você pode usar a nomenclatura que você quiser, o dia que você aceitou a Cristo, o dia que você recebeu, o dia que você entregou sua vida, aquele dia que você falou, a partir de hoje, sou eu e Cristo. Eu creio nessa obra. Nesse momento, você estava, na carne. E aí o que aconteceu com você agora? Você foi transferido para o Espírito agora. A importância dele, não houve uma melhora. Não é uma melhora. Entendeu? Não é uma melhoradinha. Não é que agora você se tornou uma pessoa boa. Uma pessoa de bem. Não. É muito mais do que isso. É você entender que você estava vivendo numa condição, numa realidade, e agora você abandonou por completo essa condição, essa realidade, e você entrou numa nova condição, numa nova realidade, que você nunca tinha vivido antes na sua vida. Chamada do quê? De espírito. Então deixa eu te falar, todo crente está no espírito, vive no espírito. Até porque o que Paulo está instruindo até aqui, nesse trecho da carne, o que ele está mostrando para a nossa carne, é simplesmente a diferença entre o crente e o descrente. Entre aquele que crê e o que não crê. Entre aquele que já recebeu e o que não recebeu. Aquele que se arrependeu daquele que não se arrependeu. Então, primariamente, o que ele está mostrando é essa diferença. Aí, pelo menos até o versículo 11 é isso. Dizendo o seguinte, aqueles que não crê estão na carne, estão vivendo desse modo. A natureza é morte. Lembra que a gente falou? Lembra? A inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso semana passada. Então, eles estão vivendo assim. Só que, irmãos, você crê em Cristo. Não tem como você hoje estar em inimizade com Deus. Quem entende o que o pastor está falando? Porque agora vocês foram o quê? Aproximados, reconciliados com Deus. Como diz lá em São Paulo, você e Deus está de boa. Quem já viu esse termo aí? Aqui também fala no Rio? Você está de boa? E aí, como é que fulano? A mãe está de boa? Como é que a mãe está? Né? E aí, está de boa? Então, entre você e Deus, como é que está, queridos? Hein? Tá de boa. Diga assim, entre eu e meu pai tá de boa. Pode falar. Né? Quer dizer, entendeu? Meu pai não quer me matar mais, não quer me mandar mais pro inferno. Quem entendeu? É, porque antes Deus, é isso que Deus, ele queria fazer. Por conta do quê? Dos pecados. Da nossa rebelião contra ele. E Deus é santo, né, irmãos? Deus é santo e Deus é justo. Então Deus tem que fazer alguma coisa. Agora que isso foi resolvido pela obra da cruz, justificação, o que Paulo está dizendo? Essa justificação, ela é algo tão poderosa que ela te transportou agora para uma nova realidade. Ou seja, hoje nós estamos aonde? No Espírito. Então diga, eu estou. No Espírito. Eu estou. No Espírito. Fala para quem está perto de você, você está no Espírito agora, crente. Quem aqui sempre está no Espírito? Mas mesmo naquele dia que você acorda meio assim, meio virado, tá no Espírito ou não tá? Tá. Aí é que é interessante. Porque se você brigou com a mulher, você brigou com a mulher aonde? No Espírito. Olha que coisa. Entendeu como é que a coisa é diferente agora? Entendeu? Se aquela pessoa te cortou, você é o filho do Satanás. Você xingou ele aonde? No Espírito. Porque não tem mais como você fazer hoje nada fora do Espírito. Olha que coisa. Que é o que Paulo está querendo mostrar para nós. Que é mais ou menos assim, irmão, se vocês vivem no Espírito, se vocês estão no Espírito, como é que vocês vão viver? Porque não dá mais para você hoje viver fora do Espírito. Quem entendeu? Tudo que vocês fizerem vai ser aonde? No Espírito. Porque a ideia de muito aí é que você alterna. Então assim, eu acordei, orei, li a Bíblia, estou no Espírito. Aí você pula para cá, né, para a direita. Mas se eu fizer alguma coisa que é contrária ao Espírito, o que a pessoa já pensa? Acabou, saiu do Espírito, agora pulo para a esquerda, agora eu estou na carne. E fica aquele negócio, né, irmão? Para lá e para cá, quem entendeu? E alterna aqui, alterna lá, e você fica, irmão, nesse negócio. Mas Paulo não diz, o que Paulo fala? Vós, porém... Quer dizer, eu estou falando da carne, estou explicando sobre a carne, mas vocês sabem, precisam entender que não estão mais na carne.
Vocês estão aonde, igreja? Quem está no Espírito? Diga, eu estou no Espírito. Diga, eu vivo no Espírito. Amém? Então agora nós estamos vivendo aonde, irmãos? Aonde, queridos? No Espírito. Amém? Agora, Paulo então nos mostra onde nós estamos. Que é o quê? No Espírito. Só que ele vai explicar por que você está no Espírito. Pastor, por que eu sei que eu estou no Espírito? Será que é por causa daquilo que eu tenho feito? Será que porque agora eu faço coisas boas? Será que agora porque eu faço boas ações? Será que porque agora eu estou frequentando uma igreja? Será porque agora eu jejuo? Porque eu oro? Será que porque agora eu sou caridoso? Hein? Será que essa é a evidência de alguém que está no Espírito? Ou seja, o comportamento dela, a performance dela agora é uma performance totalmente diferente, moral, né? Uma performance, tem uma moralidade muito alta, uma ética muito alta. Será que é por causa disso? Vamos ver o que Paulo então vai explicar. Paulo vai dizer o seguinte, ó, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que Paulo está explicando? Qual é a evidência de alguém que está no Espírito agora? O que ele responde? É porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, olha o que ele fala agora, habita. O que faz de você uma pessoa a ser e a estar no Espírito? O que Paulo está dizendo aí? É porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele o que, irmãos? Habita em vocês agora. Ele está aí dentro de vocês. Amém? Então a evidência, o que faz uma pessoa estar no Espírito, não é o que ela faz ou deixou de fazer, mas é quem está agora habitando, morando dentro dela. Absorve, absorve. Amém? O que faz de mim e de você uma pessoa espiritual, alguém que vive no Espírito, estou repetindo para ser enfático, é porque o Espírito Santo, ele o que, queridos? Ele habita em vocês. Vamos entender isso? O que Paulo está explicando aqui? Vamos lá, só para a gente poder entender. Paulo está dizendo que a partir do momento que você creu em Cristo Jesus, você passou a estar no... Quem está no Espírito? Então você saiu da carne e passou para onde? Para o Espírito. E o que mais que ele está dizendo? Que quando você creu em Cristo Jesus, o Espírito Santo foi liberado para vir habitar em você. É isso que ele está falando. Então, quando eu crio, olha o que aconteceu. Olha só, irmão Ceni, quando o senhor creu, aquele dia que o senhor fez aqui, ó, que o senhor falou, que o senhor reconhecia Jesus como seu Senhor e Salvador, naquela hora, o senhor saiu da carne para o Espírito. E alguém veio morar dentro do Senhor. Naquele mesmo momento. O Espírito Santo entrou. Como entrou na vida de cada um de vocês aqui. Então o que é interessante? É que esta obra, que, né, tudo aquilo que Paulo explica anteriormente, nos capítulos anteriores de Romanos, ele está falando o seguinte, tudo aquilo foi para chegar nesse ponto aqui. Por quê, queridos? O crente e o Espírito Santo são inseparáveis. Vou repetir. O crente e o Espírito Santo são inseparáveis. Um crente, de fato, só surge porque o Espírito Santo veio se unir a ele, veio se juntar a ele, veio habitar nele. E aí é que aqui tem algo assim que é maravilhoso a gente entender. O que, pastor? O que? A linguagem que Paulo está usando, o termo que ele está usando, é que é o seguinte,
É porque o Espírito Santo o quê? Por que eu estou no Espírito? Eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom te reforçar. Para você observar que isso no Novo Testamento é algo básico. Isso é básico no Novo Testamento. E é por isso que a gente precisa. Existe o antigo, existe o novo. Não é que a gente descarta, mas o novo é onde tem o cumprimento de tudo aquilo que aconteceria no antigo. Então o que acontece aqui? Não sei se Paulo, depois ou posteriormente, ou se alguém já tinha pregado isso para a igreja de Roma. Embora, vamos dizer assim, nos capítulos anteriores, ele faz menção do Espírito Santo 2 vezes. Interessante isso. Se não me engano, capítulo 2, capítulo 5, ele menciona sobre o Espírito Santo. Só que a partir do 8, ele começa a explicar a ação do Espírito, a atuação do Espírito, a interação do Espírito com o crente. Porque o que é interessante? Irmãos, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando aí. Quando ele fala, se ele habita, de fato vocês são de Cristo. Ou seja, não tem vida cristã sem quem, irmãos? Sem o Espírito Santo. Então o que Paulo está mostrando para nós é o seguinte, essa vida no Espírito vai depender exclusivamente de quem? Por causa de quem que você pode viver no Espírito hoje, irmãos? Por causa de quem, igreja? Diga assim, ó, Espírito Santo. Então hoje eu posso viver no Espírito, andar no Espírito, estar no Espírito, por causa de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então você vai perceber que a partir do capítulo 8, Paulo vai começar a introduzir, a explicar para nós. É nesse capítulo 8 que ele fala assim, o Espírito geme, com gemidos, ele intercede por nós. Então ele está mostrando como é essa vida no Espírito. Irmãos, e basicamente a vida no Espírito é dependência total do Espírito Santo. Não é tua força, não é tua carne, não é nada. Mas é o quê? Depender do Espírito. Agora, qual é a garantia que eu posso ter uma vida no Espírito? É porque o Espírito Santo... Lê de novo o versículo. Lê. Vamos lá. Vós não estáis aonde? Mas no... Por que eu estou no Espírito? Porque o Espírito Santo, ele o quê? Habita. Então a minha garantia da vida no Espírito é quem? Sou eu? É você, irmão? É quem? É o Espírito Santo. Mas o que é interessante que ele fala? O Espírito veio o quê? Habitar. Qual que é a diferença do antigo para o novo? Como eu ia comentar agora. É que no antigo, não tem como, irmãos. Só pode falar o que for. Não, mas a gente não tem como. Ele só visitava. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele só o que, irmãos? Visitava. E tem vários textos que confirmam isso. Não dá tempo de eu abrir aqui, porque a gente tem que seguir na sequência. Mas eu já expliquei isso para vocês aqui. Em outros encontros eu já expliquei. Mas só para deixar registrado, para a gente poder entender o que Paulo está dizendo, é o seguinte. O que quer falar é o seguinte, o Espírito Santo não sai mais. Daquele que creu em Cristo Jesus, o Espírito Santo ele não vem mais fazer visita. Porque visita, irmão, vem, mas depois o quê? Vai embora. A palavra que ele está utilizando aí, ele não está falando assim, porque o Espírito visita vocês, ele está falando isso? O que ele está falando? O Espírito o quê? Habita, reside, mora. Por que você não sai da sua casa? Por que você não sai da sua casa? Por que você não abandona a sua casa? Por que você não larga a sua casa? Por que ainda que você diga assim, não aguento essa casa, mas à noite você volta para dormir. Você pode não estar aguentando a tua casa, mas à noite você volta. Por que você volta? Porque você mora lá. Aquela casa é o quê? Ela é o quê? Ela é sua. Você mora lá. Entendeu o Espírito Santo? Irmãos, isso é tão poderoso quando você entende isso. É tão poderoso, irmãos. É tão poderoso. Porque ele está falando que independentemente do que você possa fazer ou deixar de fazer ou está fazendo, o Espírito Santo jamais vai te abandonar. Ele jamais vai se afastar de você. Ele jamais vai te largar. O próprio Jesus falou isso. Lá em João capítulo 14, lembra? A partir do verso 16, quando ele começa a falar do Consolador. E ele disse, ele virá e ficará convosco para sempre. Aleluia.
Então você tem noção, crente, que o Espírito Santo, ele te acompanha todos os dias, porque ele está o quê? Morando, habitando. Diga comigo, o Espírito Santo não sai mais de mim. Olha, vou te falar, seus filhos podem não te aturar mais. Seu cônjuge, de repente, não te atura. Fala, não te aguento mais, mulher. E eles têm até a possibilidade do quê? De se afastar. Os filhos podem ir lá e não te responde, né, mãe? Bloqueia. Mas o Espírito Santo não tem como isso. Ele te atura. Ele tem que te aturar. Quem entendeu? Ele tem que te suportar. Olha que coisa, queridos. Entendeu? Não larga. Então é interessante porque o Espírito larga. As pessoas largam, mas o Espírito Santo nunca vai te largar, irmãos. Amém, igreja? Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te largar. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós estamos no Espírito porque o Espírito veio o quê? Habitar em nós. Por isso, ele não sai mais da gente. Não tem como. Por isso, tudo que você faz daqui para frente, é isso que Paulo está querendo mostrar. Você tem muita consideração com quem? Com o Espírito Santo. Você tem que pensar 1000 vezes. Por quê? O Espírito habita dentro de você. Amém? Por isso que, quando você entende isso, irmãos, é maravilhoso, porque você percebe que você está andando 24 horas no Espírito. Porque o Espírito está o quê? Está o quê? Por isso, deixa eu falar uma coisa. A gente tem aquela ideia, né? Que para fazer algum trabalho espiritual, seja uma oração, seja um evangelismo, seja qualquer tipo, irmão, tem que estar preparado. Você está no Espírito? Quem já viu isso? Tem que estar no Espírito, irmão. Queridos, não tem como o crente não estar em outro lugar ou condição se não for no Espírito. 24 horas ele está no Espírito. E eu vou falar uma coisa para você. Teve situações da minha vida que assim, não deu tempo. Deixa eu fazer uma oração aqui, deixa eu me consagrar ao Senhor. Não dava tempo, irmão. Porque as situações assim, ó. Está acontecendo, você tem que se posicionar. Quem entendeu? Entendeu ou não? São situações que acontecem. Eu me lembro uma vez, lá na Baixada, eu atendendo o irmão, a gente conversando. Me chega uma mãe com uma filha. E aí a mãe falando, olha, pastor, era uma quarta. Ela falando assim, eu estou desde domingo para tentar trazer ela para a igreja, mas não consigo. Por quê? Porque ela estava assistindo um programa lá do missionário Soares, o pastor Jaime entrou para orar, ela manifestou, ficou possesso dentro de casa, e aquela batalha, eu e ela aqui, e aí agora que eu consegui trazer ela, então, estava uns 5, 6 dias a moça desse jeito. Aí quando ela chegou, ela não entrava, não conseguia entrar dentro da igreja. Aí eu falei, né? Falei, pô, obreiro, faz o seguinte, põe uma cadeira aqui fora, até ela se acalmar. Põe aqui. Aí o obreiro colocou. Foi eu sentar, voltei, continuei conversando com o irmão. Essa moça entrou para dentro da igreja possessa, derrubando cadeira e aquela coisa toda. Quer dizer, aí imagina, eu vou parar agora, Senhor. O negócio tá lá, irmão. Aí eu, né, aquela bagunça. Senhor, me usa agora. Ô, Senhor, eu entro em tua presença. Não dá tempo, irmão. Isso que foi um impulso, eu já levantei e já ordenei, de joelho. Foi na hora ali. E fizemos todo o processo de libertação. Então, eu estou falando para você isso porque, às vezes a pessoa tem a noção que, calma aí, deixa o Espírito Santo vir. Vem, Espírito Santo. Irmão, ele não vai vir, não. Ele já o quê? Está dentro de você. Amém? Diga, o Espírito Santo já está dentro de mim. Pode falar, irmã Ivani. Que eu não vou falar o nome dela, não, né? Sim. Eu vi isso na igreja. Manifestou o demônio lá e ele rolando pelo chão lá, requebrando tudo lá. E eu levantei da cadeira, já ia pular em cima, também que tem um gato, mas eu não podia porque eu saí de uma e fui pra lá, mas o Espírito Santo foi comigo. Ai, não, irmã, não, fica quieta aí. Eu fiquei sentada, agoniada, o demônio quebrando tudo lá, rolando pelo chão. Eu não sei, eu virei e saí assim, não sei nem o que eles fizeram lá. Entendi. Porque não tinha ninguém para fazer nada. Para poder libertar ali a pessoa, trazer a libertação. Então, eu estou falando isso para vocês porque, como a irmã está comentando ali,
Isso é falta da consciência de quem habita? O Espírito Santo. É falta disso. Porque, óbvio, não é pregado isso na igreja. É pregado o seguinte: cuidado, irmão. Que dependendo do que você for, o Espírito Santo sai de você, irmão. Lembra? Lembra do rei Saul? Aí pronto, a pessoa já fica como? Então, aí tem isso também. Aí a irmã ainda falou, interessante, meu marido. E cuidado, irmão, porque se você não tiver no Espírito, o demônio vai pular para onde, os espíritos malignos? Entra dentro de você, hein, crente? Aí o crente fica como? Morrendo do quê? De medo. Entendeu? Só que o que é interessante? Diga assim, põe a mão no seu peito assim. Diga assim: essa casa já está ocupada. Aqui só habita o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, irmão, não tem outro que possa entrar, porque a casa já está ocupada. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vê um sujeito tentando invadir sua casa, você vai ficar lá sem fazer nada? Ah, você vai fazer o quê? Ei, irmão, você vai fazer o quê? Rapaz, aqui é minha casa, tá maluco? Tá doido? Não é verdade? Vai pegar uma vassoura, vai ou não vai? Você vai fazer alguma coisa para tentar espantar. Por quê? Você vai deixar invadir? Por que você não deixa invadir, irmão? Porque você mora ali. Aquela casa é sua. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: você está no Espírito. Portanto, você está preparado para toda e qualquer o quê? Situação que surgir. Amém? Toda e qualquer situação que surgir, entenda, eu já estou no Espírito. Às vezes a gente até canta: vem, Espírito Santo. Vem. Mas na verdade não precisa. Por que não precisa? Ele já está. Diga: ele já está. Ele já habita em mim. Daí a gente fica: vai, irmão, chama, chama. Chama Deus agora. Eu acho que Deus fala: não estou entendendo, eu já estou aí. Chamar quem que eu não estou entendendo? Porque eu já estou, quem está entendendo? Eu já habito, amém? E o que é interessante? Presta só atenção nisso. É interessante que, irmãos, essa presença está com você. Sentindo ou não sentindo, o Espírito está. Porque a gente tem essa coisa, né? Ai, não estou sentindo hoje o Espírito Santo. Mas quem falou que é de sentir, irmão? É por fé, irmão, é por crer. Então, independente, o fato é, ele habita. Se eu estou sentindo ou não, o Espírito Santo mora e não sai mais. Pode falar, irmã Vani. Isso tudo que eu estou falando que eu vi, Sim, né? sim. A pessoa, eles batizam nas águas e depois fala: agora vai buscar o Espírito Santo. Isso. A senhora está entendendo, irmã Vani? Ela está entendendo. Amém, queridos? Então é interessante a gente entender isso. O Espírito está, sentindo ou não, ele o quê? Está aí. Você pode não estar bem emocionalmente aquele dia, mas o Espírito está aí. Quem está entendendo? Ele está. Sim. Isso, perfeito, Maria. Sim. Isso, acabou. Independente do que está sentindo, é a fé. Quem está entendendo, igreja? É a fé. Vamos lá, irmão, que eu nem saí desse versículo, acho que nem vai dar, porque o tempo aqui. Aí ele diz assim, ó, vamos lá. Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele explica o seguinte: por que eu posso andar no Espírito? Primeiro, porque o Espírito habita. Aí agora ele fala: e se você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém. Agora ele fala de possuir. Ou seja, o Espírito Santo é algo que nós possuímos, que nós temos, porque Deus nos deu. Ele é seu. Diga: o Espírito Santo é meu. E eu não abro mão do meu Espírito Santo. Fala. Eu não abro mão do Espírito Santo. Amém? A gente não abre mão. Então, se você tem o Espírito Santo, olha o que ele vai falar aqui. A evidência de que você pertence a Cristo, de que você é de Cristo, é porque você tem o Espírito Santo. Vamos ler de novo? Vamos lá? Olha o que ele vai falar aqui. Olha o que ele vai dizer novamente, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Mas,
se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Coloca no positivo agora. Então é o seguinte, você está no Espírito porque o Espírito de Deus, o que, irmãos? Habita em vocês. E você é de Cristo, é de Deus, é dele, porque você tem o Espírito Santo. Então, mais uma vez eu repito, o que faz uma pessoa pertencer a Cristo, deixa eu te falar aqui, irmãos, pertencer a Deus, ser de Deus, não é o fato de você estar numa igreja. Você não pode confundir essas coisas. É importante eu falar essas coisas para vocês. Não estou dizendo que a igreja não é importante. A igreja tem o seu lugar. Ela tem o seu lugar. Mas o que é interessante? Quando eu falo igreja, eu estou falando de um prédio. Entendeu como é que é? Eu estou falando de você ser alguém que de repente criou um hábito de frequentar um lugar. Deixa eu até corrigir isso. Quando eu falo de você pertencer a Cristo, sim, você pertence à igreja. Mas qual igreja? Placa? Instituição? A igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Que é a noiva dele. Então, mas o que é importante que eu quero que você entenda? Não é o fato de você frequentar um lugar que faz de você pertencer o quê, irmãos? A Cristo. É como eu sempre falo para vocês. O fato de eu ficar parado numa garagem não faz de mim um carro. Sim ou não? O fato de eu ficar parado num corredor de um mercado não faz de mim um produto, irmão. Então o fato de você frequentar um lugar que se diz ser igreja não faz de você o quê? Um crente, um cristão. Por quê? Porque esta obra é espiritual. Ela é feita pelo Espírito Santo. Operando em nós. Através do quê? Novo nascimento. Através desta obra espiritual. É isso que faz de nós pertencermos a quem? A Cristo. Ser Cristo. Ser cristão. Quem entendeu? Mas qual que é a evidência? É porque eu frequento um lugar? É porque eu jejuo? É porque eu oro? Não. Qual é a evidência? É porque eu tenho quem? É porque você tem quem? Quem tem o Espírito Santo aqui? Aleluia! Então você é de Cristo? E aí, sabe o que é interessante? A palavra aqui, pertencer no grego, né? Que nem aqui, a corrigida, ela diz assim, né? Esse versículo, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é. Na NVI, ele coloca assim, eu achei bem interessante na NVI. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então essa palavra aqui, pertencer, traduzindo na NVI como pertencer, e na outra como não é, o sentido dela é o sentido de, primeiro, posse, propriedade. É interessante. Então quando ele diz que eu tenho o Espírito Santo, significa que quem me tem? Você é posse de quem? Você é propriedade de quem hoje? De Cristo. Quem é propriedade de Cristo aqui? Quem pode dizer? Cristo é o meu Senhor. Ele é o meu dono. É o meu Senhor. Eu sou uma posse de Cristo. Então é interessante porque se eu sou uma posse, ele faz o que ele quiser. Sim ou não? Quem é de Cristo aqui? E você pertence a ele, ele faz o que ele quiser. Sim ou não? E ao mesmo tempo, você acha que ele vai deixar alguém fazer o que quiser com você? Porque você pertence a quem? A Cristo. Se você vê alguém pichando lá a tua casa, você vai deixar? Se você querer alguém lá tentando arrebentar teu portão, você vai deixar? Quando as pessoas estão dentro da sua casa, quem tem criança aí? Às vezes em casa aí. As crianças começam a querer pintar a parede, fazer bagunça. A senhora deixa? Não faz assim não. Porque a casa de quem? É sua, pertence a você. Eu lhe pergunto, você acha que Cristo vai deixar alguém fazer alguma coisa com você? Sim ou não? Se alguém tentar, ele vai dizer o quê? Esse é meu. Meu Deus. Glória a Deus. Essa é minha. Esse é meu. Porque você pertence a quem? A Cristo. Amém, igreja? Quem já viu aquela história assim? Ah, se eu pudesse eu te matava. Quem já viu? Mas eu não te mato. Aí você fala, por que não? Porque tem um homem branco que não deixa. Já viu eles falando dessas histórias, esse demônio? Ele não deixa.
E ele não deixa, quem está entendendo? Eu já vi até pessoas falando assim, ó, faz um trabalho para essa pessoa aqui, na hora que... Não dá, não tem como. Por quê? Porque pertence ao homem lá de cima, ao homem de branco. Eles não falam assim? Não tem como, não dá. Então é interessante porque você pertence a Cristo. Diga assim, eu pertenço a Cristo. Eu sou de Cristo. Mas por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Amém? Agora, é interessante porque tem um outro sentido, esse pertencer. Sentido de união. Entendeu? União. É como um casal. Aqui, está um casal. Né? Seu Paulo, como é que a senhora chama mesmo? Dona Helena. Dona Helena. O seu Paulo pertence a quem? A Dona Helena. E a Dona Helena pertence a quem? Ao seu Paulo. União. Quem está entendendo? Quem está unido a Cristo aqui? É um só, é isso aí, é um só. Quem está unido a Cristo aqui? Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, hoje vocês estão o quê? Unidos a Cristo pelo Espírito de Cristo. É interessante essa coisa, né, irmão Cido? Porque ele coloca Espírito de Deus e depois Espírito de Cristo. Para dizer para nós o seguinte, que a Trindade, meu Deus, hoje está dentro de nós. Tanto Deus quanto Cristo, através do Espírito, está dentro do crente. E nós estamos unidos a eles. Quantos entenderam aqui? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí então, entendido isso, quem entendeu aqui? Porque Paulo está fazendo o quê? Lançando bases. Ele está lançando bases. Está dando para entender? Ele está lançando o quê? Bases para que você entenda por que você hoje vive no Espírito e que você está no Espírito. Quem está no Espírito aqui? Agora, Paulo vai trazer, vai começar a introduzir para quê? Para praticar. Ou seja, essa realidade espiritual, como é que se aplica na material? Entendeu agora? E aí o que ele vai mostrar para mim e para você? Uma coisa que eu e você temos que entender. Você não pode desconsiderar isso. Pastor, o que eu não posso desconsiderar? Olha agora o versículo 10. O que eu não posso desconsiderar? Olha o que ele diz. E se Cristo está em vós? Se Cristo está em vós, na versão NVI, mas se Cristo está em vós, olha o que ele diz. O corpo está morto, na NVI eu estou lendo, tá? Por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa do quê? Então Paulo vai dizer o seguinte. Primeiro, não esqueça que Cristo está o quê? Em vós. Ele está falando do quê? Da presença de Cristo dentro da gente. Então, todos que estão no Espírito carregam o quê, irmãos? A presença de Jesus. A presença de Cristo. Por isso que eu vou repetir. Vem com a tua presença. Ele fala o quê? Mas eu já estou presente. Enche esse lugar com a tua presença. O que ele disse? Mas eu já estou presente. Aonde? Em vocês. Irmãos, Cristo habita onde hoje? Em nós, por causa do Espírito Santo. Então, Cristo hoje mora onde? Então, se Cristo habita em mim, e de fato Ele habita, eu estou tocando aqui no alto da cabeça da irmã Alzira. Quem é que está tocando nela agora? Quem está tocando nela agora? Cristo Jesus. Forte isso, hein? Entendeu? Porque a presença dele está onde? Está em nós. Por causa de quem? Do Espírito. Mas ele está dizendo o seguinte, mantenha essa consciência, ele está presente. Só que Paulo diz o seguinte, só que a gente não pode desconsiderar algumas coisas. Porque o que ele está falando? Ele vai sair da realidade espiritual para aplicar para a matéria. A gente não pode desconsiderar. Desconsiderar o quê? Primeiro, o nosso corpo ainda é um corpo que está sujeito à morte. Sim ou não, irmãos? Sim. Se Jesus não voltar, o que vai acontecer com todos nós aqui? Nós vamos morrer. Só que o fato de nós morrermos não desfaz e não desconsidera quem nós somos no Espírito. Entendeu como é que é? O fato do nosso corpo ter fraquezas, ter limitações, é o que ele está falando nesse versículo. Não desconsidera aquilo que nós somos no Espírito. Por isso que ele fala assim, ó, volta para o versículo, olha que interessante. O versículo 10. Porque o crente tem que ter essa consciência, ó. E se Cristo está em vós, de fato está. Na verdade, está morto por causa do quê, irmãos? O corpo está morto por causa do
Ou seja, se o corpo tem limitações, e a gente não tem como desconsiderar, sim ou não? A cada dia estamos envelhecendo, ok? Tem as nossas limitações, as nossas fraquezas, debilidades, mas ele explica, isso é por causa do quê? Do pecado. Mas entenda aqui, não é o pecado prático, não é o que você está fazendo. Quando ele fala do pecado, volta lá para Romanos 5,12, pecado de Adão. O que ele quer dizer? Os efeitos que o pecado trouxe para a humanidade e para o mundo. Quem entendeu o que o pastor está falando? Porque alguns vão falar, irmão, tá vendo? Se você continuar no pecado... Não, não é isso, ele não está falando nada disso. Então é o seguinte, por conta da queda do homem, o corpo, fisicamente, também sofreu com essa queda. Sofreu consequências. Então o corpo tem limitações. Mas o que é interessante? É para isso que eu tenho que olhar? Não, porque ele vai dizer assim, ó, mas... Aí, tá vendo? Embora você tenha limitações no seu corpo, embora você tenha fraquezas, embora você, como eu falei, tem dia que você pode acordar se sentindo bem, tem dia que você acorda se sentindo mal. Embora você possa ter pensamentos, e quando eu falo pensamento não é só imorais não, mas pensamentos às vezes cabeludos. Embora você possa sentir, ter impulsos, tudo isso, embora você possa ter desejo de algumas coisas pecaminosas, sentir vontade de algumas coisas, embora, é isso que ele está falando. Por conta da limitação, você não pode esquecer. Mas, o que ele diz? O Espírito está vivo. Por causa da justiça. É o que Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. É engraçado que as pessoas só se apegam no quê? Nessa declaração de Jesus, irmã Alzira. No quê? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. A pessoa só fala onde? Só pega no quê? Na carne. É, pastor, mas a carne é fraca, né? Só sabe. Como desculpa para as coisas que eles, na verdade, querem fazer. Tem vontade. Mas joga a culpa que é fraca, né, pastor? O senhor sabe como é que é. Quem entendeu? Só que a outra parte eles não se apegam. O espírito é forte. A carne pode não resistir, mas o espírito resiste. A carne pode não aguentar, mas o espírito aguenta. Quem entendeu o que ele está falando? A carne pode talvez ceder, mas o espírito não cede. O espírito vive. O espírito está de pé. Quem entendeu? Porque hoje nós não temos mais um espírito caído. Aqui ele está falando não é do Espírito Santo, não. É do espírito humano. Por isso está em letra minúscula. Ou seja, quando você foi transportado da carne para o espírito, ele falou, algo aconteceu lá no teu espírito, no teu interior. Você nasceu de novo. Foi feita uma obra de regeneração em você. Aquele espírito caído, o espírito adâmico, a natureza adâmica, morreu na cruz. Quem está entendendo? Na cruz foi sepultado, acabou. Mas quando você ressuscitou com Cristo, ressuscitou um novo espírito, ou seja, o teu espírito foi recriado. Então Paulo está chamando a atenção para aquilo que aconteceu conosco. Isso aqui é antropologia bíblica, irmãos. Qual é o estado que o crente se encontra hoje? Então quando Paulo diz, porque tem gente que vai interpretar, irmão, a carne é fraca, né, irmão? Sabe como é que é, né, irmão? Como é que é, né? A gente é humano, né, irmão? A gente é falho, né, irmão? A gente falha, né? Aí ele só pega nisso. Mas o que Paulo diz? Mas, quem percebe o mais aí? Entendeu o que ele está dizendo? Tudo bem, realmente, o corpo pode estar limitado, mas o espírito é forte. Aleluia. O espírito é de pé, irmãos. O espírito vive. Amém? É como o seu espírito se encontra. Quem está entendendo aqui? Aí ele diz, por que o espírito vive? Por causa da justiça. Aí quando ele fala justiça, o que está se referindo? Por causa da obra da cruz. Os méritos de Cristo. Ou seja, o espírito vive hoje por causa daquilo que Jesus fez. Por causa dos méritos, da justiça de Cristo. Por isso o meu espírito hoje é forte. Diga, meu espírito, ele é forte. Quem tem um espírito forte aí? É interessante que lá fora fala, o meu santo é forte, não diz assim? No caso não é isso não, irmão. O teu espírito é forte. Amém? O teu espírito que é forte. Por que ele é forte? Porque a presença de Cristo habita dentro dele, igreja. Aleluia! Por isso ele diz, por isso ele fala, entendeu?
Se a presença de Cristo, se Cristo está em vós, ou seja, tá, aonde que ele está? No meu? Se Cristo está no seu espírito, irmão, como é que teu espírito vai ser fraco, irmão? Se teu espírito é habitado pela presença de Cristo, como é que ele vai ser fraco? Fala para mim. Quem entendeu o que o pastor está dizendo? Diga, Cristo habita no meu espírito. Por isso eu sou forte. Diga, por isso eu sou forte. Faz assim, aponta assim, pode apontar. Fala, viu, carne? Ouviu? Meu espírito é forte, viu, carne? Fala para ela. Você entendeu, né, carne? Você entendeu? Se põe no seu lugar, carne. Quem entendeu aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Ele está pegando aquilo lá, ó, a consciência, ó. A carne tem as limitações, pode ter... mas o espírito é forte. O espírito vive, o espírito está de pé. Qual é a consciência que eu tenho que trazer? Porque Cristo habita em mim. A presença de Cristo está em mim. Quem está entendendo? Aí ele vai concluir dizendo assim, ó. Concluir esse trecho, né? Vamos ver se... Vamos ver, de repente dá tempo. Vamos ver, igreja, vamos ver. Aí ele diz, verso 11. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus... Olha o que ele está falando. Se o espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Segura, o que ele está falando aqui? Que o espírito que ressuscitou lá, o homem, quando ele fala Jesus aqui, está falando da humanidade, tá? O homem. Aqui que é interessante. Ele está falando que esse espírito que ressuscitou Jesus, o corpo de Jesus, homem, ele habita onde? De novo ele está falando, olha... Estou explicando para você entender quem é que está habitando dentro de você. Meu Deus do céu. Olha o que eu estou explicando aqui. Quem é que está habitando dentro de vocês, irmãos? Tá. Aí ele está falando, sabe esse espírito que habita em vocês? Foi esse espírito que ressuscitou o corpo, a carne, daquele morto de 3 dias. Entendeu? Quem é que trouxe vida para o corpo de Jesus? Foi quem? O Espírito Santo. Quem é que foi que ressuscitou o corpo de Jesus? Trouxe a vida para aquele corpo. Foi quem? Quem é que fez aquela obra? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que está onde? Meu Deus do céu. Mas o que ele vai concluir aqui, pastor? Aí ele diz, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, assim como o corpo de Jesus foi vivificado, saiba que esse mesmo Espírito vai vivificar os corpos de vocês. É interessante porque aqui a gente pode trabalhar com 2 linhas, irmã Soraya. 2 linhas. A primeira, que é a mais comum. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Então ele fala o seguinte, que cada crente tem a garantia de que um dia esse corpo, com todas as suas mazelas, sim ou não? Com todas as suas dores. Dói ou não dói? Tem hora que dói, né, irmão? Sim ou não? Você vai passando o tempo, você vai vendo ele enfraquecendo, né? Puxa na memória aí, irmão João, 20 anos, quando o senhor tinha 20 anos, como era esse corpo? Vai desacelerando, vai ou não vai? Vai, irmão, é normal. Não é por conta do pecado. Mas ele diz, só que nós temos a garantia de que nós vamos ter um novo corpo. Que esse corpo, irmãos, não vai sofrer mais com as ações do pecado. E ele será um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança. E está dizendo, e essa é a garantia, vocês terão um novo corpo. Mas o que é interessante? Aí é que entra um outro aspecto. Por quê? Será que o Espírito... Aí é uma coisa pessoal e uma linha também que ele pode trabalhar. Ele só vai liberar essa vida depois que eu morrer? Ou essa vida já está sendo liberada sobre o meu corpo? Já está. Por quê? Porque ele já está aqui dentro de mim. Então, na verdade, se você for parar, a ressurreição do nosso corpo já começou. Quando? Quando o Espírito veio habitar em nós. É óbvio que vai haver essa conclusão. Nós queremos, essa é a nossa esperança, que um dia nós vamos ser libertos desse corpo e teremos um corpo livre, totalmente livre. Amém? Santo, puro, totalmente.
Mas o que é interessante? Haverá essa conclusão, a gente sabe. Porém, essa vida já começou o quê? A operar dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. E aí Paulo está dizendo, por isso vocês têm a garantia, fiquem em paz. Vocês vão ter um novo corpo. Esse corpo será glorificado. Ele vai dar glorificação. Amém? Não vai haver mais ruga. Oh, glória a Deus. Marcas, doenças, enfermidades, obesidade. Não vai haver mais nada, irmãos. Mais nada. Por que não, pastor, que não vai ter mais nada, pastor? Porque já está operando a ressurreição dentro de nós. Porque o Espírito habita dentro da gente. Eu digo para você, hoje você já pode começar a experimentar disso. Essa vida. Pedir para o Espírito Santo, porque ele está aí. Faz, Espírito Santo, libere esse poder aí. Amém? Vai liberando o Espírito Santo mais desse poder, Espírito de Deus. Agora. Porque se o Espírito trouxe vida a um corpo morto, o que ele não pode fazer com a enfermidade? Com uma dor. Quem está entendendo aqui, igreja? Amém? Vai dar tempo. Dito isso, Paulo disse tudo isso, agora ele vai entrar em 2 versículos, onde ele vai trazer para a prática. É importante. Porque agora ele só embasou, ele só trouxe conceitos. Entendeu, igreja? Agora ele vai trazer para a prática. E aí ele vai trazer 2 coisas aqui. Eu creio que vai dar tempo sim, dá tempo. Amém? Diz o seguinte, ó. Versículo 12 agora. Vamos lá, entrar no 12. Portanto, quer dizer, concluindo o que eu disse anteriormente, que o Espírito habita em vocês, que vocês pertencem a Cristo, que o Espírito de vocês é forte. Concluindo tudo isso, o que eu quero que vocês entendam agora? Aí ele diz assim, de maneira que, irmãos, primeiro, somos devedores. Mas não a quem mais? A carne. Para o quê? Vivermos segundo a carne. Então Paulo agora está trazendo para uma questão assim prática mesmo. Saindo do espiritual para o material, para a prática. Então Paulo está dizendo, já que vocês então já entenderam que vocês estão no Espírito, o Espírito Santo habita em vocês, e tendo uma coisa agora que eu vou passar para vocês, vocês hoje não devem mais nada para a carne. Entendeu? Mas com isso não significa que não somos devedores. Porque diz o seguinte, você não deve mais nada para quem, irmãos? Mas e para Deus? Você deve tudo para Deus. Mas é óbvio que a salvação, tudo isso foi de graça. Mas é no sentido assim, depois de tudo que ele fez por mim. Quem entendeu o que o pastor está falando aqui? É como alguém que faz algo por você e você fica... E ela fala, não precisa devolver não. Fique em paz, eu fiz mesmo porque... Mas você não fica com aquela dívida com aquela pessoa. Você fala assim, eu tenho uma dívida com ela. Entende? Ou seja, isso quer dizer o quê? Eu tenho uma gratidão com ela. Por tudo que ela fez por mim. O mínimo que eu posso fazer por ela hoje, quem entendeu o que o pastor está dizendo? É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Como se ele falasse assim, a obrigação de vocês hoje é com quem? Vocês têm uma obrigação, um compromisso. Porque dívida nada mais é do que o quê, irmão? É um compromisso, sim ou não? Quando você assume a dívida, você está assumindo o quê? Um compromisso. Não é isso uma dívida? Irmão, é isso. Você tem uma obrigação. Então ele está dizendo o seguinte, eu não tenho mais compromisso com a carne. Entenda isso. Hoje, você não deve satisfação alguma para a carne. Porque você não tem mais o quê? Compromisso com ela. Imagina uma pessoa que se separou. Um casal se separa. E cada um vai ver a sua vida. Irmão, ele não tem mais compromisso. Nenhum nem com o outro. Não deve nem satisfação um para o outro. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Estão separados há anos. Ela vai ficar ligando para ele, para o ex? Para dizer o que está fazendo, deixando de fazer? Ou ele vai ligar para dar satisfação? Por que ele não faz isso? Porque ele não tem obrigação. Quem entendeu o que o pastor está dizendo aqui? Não tem obrigação. Ele não tem que ficar dando satisfação. A mesma forma é a sua carne. Você e a carne se divorciaram. Quem entendeu? Você e a carne se separaram. E você não tem mais obrigação nenhuma com ela. Então se ela vir te pedir alguma coisa e dizer, você tem que fazer. Você vai falar o quê para ela? Tenho não. Sai de mim. Eu não tenho obrigação não. Acabou. Acabou. Nós estamos separados. Não tem obrigação. Você tem que fazer. Porque não tenho nada. Não tenho obrigação contigo.
Quem entendeu o que o pastor está falando aqui? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Diga assim, eu não tenho mais obrigação nenhuma com a carne. Diga, eu não devo satisfação nenhuma para a carne. Diga, eu e a carne estamos divorciados, separados para sempre. Por quê? Diga, porque eu estou casado com Cristo. Quem está casado com Cristo? Diga, eu estou casado com Cristo. É a Ele sim, a Ele você tem... Quem entendeu? A Cristo você tem obrigação. Quem entendeu agora aqui? A Deus você tem obrigação, sim ou não? Com Ele você tem um compromisso. A Ele sim você tem que dar satisfação. A Ele sim você tem que agradar. Não é verdade? Imagina um marido, é um exemplo. Estou usando alegorias que nem Paulo usa. Separou da mulher, agora está no novo casamento. Irmão, ele tem obrigação com a antiga mulher, irmão? A quem que ele tem obrigação agora? É com quem? Com quem? Com essa nova mulher, com a mulher atual dele. É com ela. Agora, imagina, a outra liga para ele, manda zap, ele larga ela para atender a outra. Ih, irmão. Mas tem casa assim, não tem? Tem, a gente sabe que tem. Né? Então, não tem? Tem. Não tem casa assim? Tem. Mas é certo isso, irmão? Não, ele só tem obrigação com quem? Com a mulher atual. A ex acabou. Quem entendeu? A mesma coisa a mulher. Está com outro marido e... Não, ela não tem uma obrigação nenhuma com aquele antigo. Passou. Quem entendeu? O que Paulo está dizendo é isso. A sua obrigação com quem agora? Com quem? Com seu novo marido. Quem é seu novo marido? Cristo. Quem só tem obrigação com ele, compromisso com ele? Quem pode dizer, eu só devo para ele. Só para ele que eu devo. Para mais ninguém. Ou seja, só para ele que eu sou obrigado. Quem entendeu? Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é isso. Você não tem mais que dar satisfação para a carne. Entendeu, queridos? Acabou. Quem está entendendo? E aí ele vai dizer o seguinte, graças a Deus deu, irmão. Eu sei que foi longo hoje, mas deu, amém? Aí ele diz o seguinte, verso 13. Porque se viver de segundo a carne, o que acontece? Morrereis. Mas se pelo Espírito o que, irmãos? As obras do corpo, olha para mim. Paulo está dizendo o seguinte, ele volta novamente falando. Vocês lembram o que a carne é? A carne é o quê? Morte. É morte. Lembra? É morte. Então se você se conduzirem nessa vida, onde é que vocês vão parar? A consequência a gente já sabe qual que é. E aqui, quando eu estava meditando nisso, eu imaginei também uma outra cena, um outro contexto. Imagina uma mulher que está num relacionamento abusivo. Ela apanha do marido. Ela apanha do companheiro. Não pode nem chamar de marido, né? Mas do companheiro, daquela pessoa com quem ela está. Ela apanha daquele homem. Imagina. É um relacionamento abusivo? Sim ou não? Tá. O que esse relacionamento abusivo pode levar? Quantos já viram esses casos? E foi orientado, larga, sai. E por que não consegue sair? Porque ela está ligada emocionalmente. Irmãos, eu já vi casos, olha só, vocês já viram esses casos. Alguém vai, denuncia, entra, a polícia chega, aí quando chega na delegacia, ela fala, não, mas não foi bem assim. Você fica com a cara onde, irmão? Aí onde você faz o quê? Hein, irmão Soraya? Ah, então tá bom, é a escolha dela, ela que fica com a escolha dela. Não é assim? E depois, no fim, o que aconteceu? Morreu. Entendeu o que eu estou falando? O que ele está querendo dizer é o seguinte, se vocês, aqui ele vai falar o seguinte, crente, o relacionamento com a carne é como um marido abusivo, quem entendeu, irmão? Vai te levar para onde? Para a morte. Por isso que, aí que ele fala, ó que interessante, mortificar-te pelo Espírito as obras do corpo, ou seja, olha o que ele está falando assim, você não separou? Você não separou de ser marido aí, que era abusivo? Você não largou ele? Por que você está lembrando dele? Ou você quer voltar para o sofrimento? Você quer voltar para aquele lugar de dor? Entendeu o que ele está falando? Ele está falando assim, faz o quê? O que a gente faz? Morreu, fala que morreu para você. Morreu para mim essa pessoa. Acabou. Você vai ficar lembrando dele por quê? Entendeu como é, queridos? O que ele está dizendo? Mortifica o quê? Morreu. Acabou para mim. Ah, mas está mandando mensagem no zap. Bloqueia. E diga para si mesmo. Morreu. Acabou para mim. Não volta mais para aí não. Quem entendeu o que eu estou dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte. Se a carne vier, você vai falar o quê para ela? Ei, você morreu.
Acabou. Você morreu para mim, eu não tenho mais nada com você. Entendeu como é que é? Acabou. Então quando ele diz o seguinte, aplique a mortificação no corpo. Ah, o corpo é fraco, o corpo é tendencioso. Aplique a mortificação aonde? No corpo. Aqui eu tenho que explicar, eu já estou terminando, mas só para você entender. Paulo nunca diz que você tem que lutar com a carne e nem com o pecado. Sim. A boca tá lá. Sim. Tá lá, perto de casa lá. Sim. Tá lá. Eu chego no portão, fico olhando, né? Aí vem aquele pensamento, e aí? Né? Aí eu falo, tá amaldiçoado o pensamento. Amém. Acabou. Tem que falar assim, carne, acabou carne. Carne, você morreu pra mim. É isso aí. Porque é isso que tem que entender. Não é que não vai ter essas coisas. Vai ter por conta da carne. O corpo ainda tá ali. Mas eu tenho que saber o quê? Como lidar com isso. Mas o que é interessante? Paulo nunca disse o seguinte, você tem que lutar com a carne. Porque, irmão, se você for lutar com a carne, ela vence. Tem que lutar com o pecado. Paulo nunca disse isso, tá, irmãos? Que a gente tem que lutar. Entendeu ou não? Ele nunca falou isso. Mas Paulo diz uma coisa, você tem que matar a carne. Irmãos, matar é diferente de lutar. Porque luta, imagina MMA aí, né? Um boxe. Você fica naquela, né? Aí chega uma hora que você não aguenta, você cede. Paulo fala, para com isso. Chega lá e mata logo. Já dá um fim. Mortificar isso, dá o quê? Um fim. Mas como que a gente faz isso? Aí, para a gente poder concluir, Romanos 6,6. Vamos ter que voltar para Romanos 6,6. Você pode voltar um pouquinho? Como é que a gente mortifica a carne? E aqui eu encerro com vocês, tá, irmãos? Aleluia! Como é que a gente mortifica a carne? Romanos 6,6. A gente já leu isso. Mas tem que manter isso aqui, ó. Sabendo isto, que o nosso quê? Velho homem, ou homem velho, foi o quê? Com ele, com Cristo, crucificado. Para que foi? Para que o corpo do pecado, aí, corpo do pecado seja desfeito. E para que não sirvamos, para que não nos rendamos mais ao pecado. Então o que é mortificar o pecado aqui? Nada mais é do que você aplicar Romanos 6,6. Dizendo que eu já morri para o pecado. O meu corpo já morreu para o pecado. É você pegar Romanos 6,6 e aplicar. Entendeu? Agora, como que se aplica isso? Aí ele diz o quê? Próprio versículo lá, volta para Romanos 8, aqui eu termino. Pelo Espírito. Ou seja, não dá para mortificar as obras da carne pela força da própria carne. Senão você vai dar combustível para ela. Ele diz, isso tem que ser uma obra o quê? Que o Espírito faça. Então, para quem não sabe, o que o Espírito faz? Como assim uma obra que o Espírito faz? O Espírito pega a realidade da cruz, quem nós somos, o que Cristo realizou por nós, a nossa união, e ele aplica esta obra, ele transmite esta obra para nós. Agora, o que é interessante? Você não leu comigo que o Espírito está atuando também no corpo físico? Para ressuscitar esse corpo? Nós não lemos? Então, foi o seguinte, que da mesma forma como o Espírito está atuando no corpo físico, é dessa maneira que ele aplica as obras da carne, a mortificação dela. Então, o único que pode mortificar isso é o Espírito, não sou eu. Como que eu faço isso? É me rendendo a ele a cada dia. É eu, você vai perceber ali, tá? A partir do 14. Mas é eu me rendendo, é eu dando ouvido ao Espírito Santo. É como o Senhor faz. Vem aquele pensamento, a carne lança, mas na mesma hora, eu digo, Espírito Santo habita em mim. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, mortifica isso, Espírito Santo. Mata isso, Espírito Santo. Quem entendeu? Mata essa obra, Espírito Santo. Mortifica esta obra, Espírito Santo. Porque se for por minha carne, você sabe que eu não consigo. Mas pelo Espírito eu posso. Quem entendeu, irmãos?
Então o Espírito pega a obra e aplica em você. Ele pega a obra e transmite também no seu corpo, na sua carne, no seu corpo físico. Quantos entenderam aqui? Então vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, igreja!